Olá, pessoal. Vamos para mais uma das nossas aulas de matemática. Nós estamos abordando o assunto de inequações de primeiro e segundo grau. Como na última aula nós falamos sobre inequações do primeiro grau, hoje nós passaremos a trabalhar as de segundo grau. Vamos acompanhar aqui, então? Nós vamos começar, então, definindo o que é uma inequação do segundo grau. Obviamente, uma inequação do segundo grau ela é formada ali de duas partes, o primeiro membro e o segundo membro. O primeiro membro será sempre formado por uma função de segundo grau. Observe aqui que nós temos a forma geral da função do segundo grau. Essa função do segundo grau ela será comparada com o zero. E nessa comparação, nós podemos ter ali quatro possibilidades. Menor do que, menor ou igual a, maior do que ou maior ou igual a. Lembrando que inequação sempre expressa uma desigualdade. Você está aqui entendendo que aqui é uma lei de uma função do segundo grau que está sendo comparada com zero, sendo que há uma desigualdade entre elas, expressa ali de uma dessas quatro formas que eu havia dito. Eu vou começar pelo exercício número 3, da lista 6, que diz assim: resolva, no conjunto dos números reais, as inequações do segundo grau a seguir. Aqui a nossa inequação é 6x² menos 5x mais 1 é menor ou igual a zero. Entenda que aqui, no primeiro membro, nós temos uma função de segundo grau. Eu posso atribuir um nome para ela, inclusive. Eu posso chamar ela de uma função f, por exemplo, e isso aqui, então, vai ser o meu f de x. O f de x é igual a 6x² menos 5x mais 1 menor ou igual a zero. Esse menor ou igual a zero indica que a gente quer que a nossa resposta, o nosso valor de y, ele seja negativo ou nulo. Ali a gente está combinando essas possibilidades. Nós queremos uma resposta para y que seja negativa ou nula, tá? Então tá bom. Nós vamos então em busca desses valores de x que satisfazem essa inequação aqui. O primeiro passo, de uma forma sistemática, é encontrar as raízes dessa função do segundo grau. F de x é igual a 6x² menos 5x mais 1. Então, nós vamos em busca das raízes dessa função. Utilizando-se, então, a fórmula resolutiva, a fórmula de Bhaskara, aqui o coeficiente A vale 6, eu vou coletar ele aqui. O coeficiente B é igual a menos 5, e o coeficiente C é igual a 1. Deixa eu subir aqui. Primeiro passo, então, da fórmula de Bhaskara é você determinar o delta, que é o discriminante. Assim, delta é igual ao valor de B ao quadrado, ou seja, menos 5 ao quadrado, menos 4, vezes o valor de A, que é 6, vezes o valor de C, que é 1. O delta, então, é igual a menos 5 ao quadrado, vai dar 25 positivo. Lembrando que base negativa e expoente par, resultado positivo. E aqui a gente fica com 4 vezes 6 vezes 1 igual a 24. E, obviamente, 25 menos 24 é igual a 1. O que acontece? Pelo fato de o delta ser positivo, ele deu 1, nós teremos duas raízes reais e distintas. Lembre-se dessa regra. Para delta positivo, nós temos sempre duas raízes reais distintas. Quando delta for igual a zero, nós só temos uma única raiz real, ou duas raízes idênticas. E se o delta for negativo, a gente não tem nenhuma raiz real. Tudo bem? Passemos agora, então, a encontrar essas raízes, que serão duas e diferentes entre si. Vou substituir aqui os valores dos coeficientes na fórmula de Bhaskara. X é igual a menos o valor de B, que é menos 5, mais ou menos a raiz quadrada de delta. O delta nós encontramos como sendo 1. E aí eu vou dividir agora pelo dobro do valor de A. Vamos olhar lá em cima, o valor de A aqui é igual a 6. Então, eu vou colocar aqui o dobro de A, tá? Na minha expressão, vou escrever assim, dobro de A.
Dando uma simplificação nessa expressão aqui, negativo vezes negativo é positivo, então a gente fica com 5 mais ou menos a raiz quadrada de 1, que vale 1, e eu vou dividir aqui pelo dobro de A. O dobro de A nós sabemos que é igual a 12. Assim, a minha primeira raiz será 5 mais 1 sobre 12. Eu posso até colocar o negativo também no meio, não tem problema, tá? Se eu quiser começar pelo negativo, para a gente mudar um pouco as coisas, ó, 5 menos 1 sobre 2. 5 menos sobre 12. 5 menos 1 é igual a 4. Então, eu fico com 4 sobre 12. Simplificando essa fração por 4, o numerador e o denominador, nós vamos ter aqui 1/3. Essa é a minha primeira raiz. E se nós utilizarmos aqui agora o positivo no meio, eu encontrarei o x duas linhas, que vai ser 5 mais 1 sobre 12, ficando então no numerador o 6 e o denominador aqui o 12. E assim a gente pode simplificar por 6, ficando então o meio. Como eu havia dito, nós iríamos encontrar duas raízes reais distintas e, de fato, 1/3 e meio são números diferentes e ambos são raízes da nossa função do segundo grau. O próximo passo para resolver essa inequação do segundo grau é realizar algo que nós chamamos de estudo de sinais. Como é que funciona isso? Preste atenção aqui para que você não erre na hora de fazer esse esquema da função do segundo grau. A gente não está fazendo um gráfico aqui, nós estamos fazendo um esquema que irá nos auxiliar a resolver essa inequação que foi proposta. Nós encontramos duas raízes, tá? Mesmo porque o delta ele é igual a zero. O que isso significa? Que a parábola ela irá interceptar o eixo x em dois pontos, em dois lugares. No x igual a 1/3 e no x igual a meio. Mas essa parábola ela precisa ainda ser definida, ou a gente precisa dizer sobre ela, se ela tem uma concavidade voltada para baixo ou para cima. Observando o valor de A, quem determina isso é sempre o valor de A. O valor de A é quem fala se a concavidade é para cima ou para baixo, tá? Uma vez que aqui o A ele é positivo, 6 é positivo, a concavidade ela é voltada para cima. Então eu vou desenhar uma parábola assim, ó. Uma parábola com concavidade voltada para cima, tá? Não precisa ser uma parábola totalmente exata, mesmo porque aqui a gente só vai fazer uma análise. E observe que da forma com que eu desenhei, eu fiz a interseção dessa parábola em dois pontos. Eu fiz aqui nesse primeiro ponto, tá? E nesse segundo ponto aqui. Eu não vou colocar nem ponto, eu vou colocar tracinho, tá? Porque aí depois a gente vai definir se os intervalos aqui eles são fechados ou se eles são abertos. Muito bem. Preste atenção aqui comigo. Eu tenho 1/3, que é a primeira raiz, e o meio, respeitando aí a ordem. 1/3 ele é menor do que o meio, tá? Então eu coloco o meio à direita e 1/3 à esquerda. Como é que eu vou fazer essa análise aqui? Deixa eu ajustar aqui meu zoom, né? Para você entender o que eu estou fazendo. Eu tenho três regiões, basicamente. Eu tenho uma região à esquerda de 1/3, eu tenho uma região entre 1/3 e meio, e eu tenho uma região à direita do meio, tá? Olha só, se eu tomar o valor de x à esquerda do 1/3, o que vai acontecer? O meu y ele está para cima. Olha aí para você ver, o meu y ele está para cima, tá? Então, à esquerda do 1/3, o meu y está para cima. Lembrando que para cima é uma região positiva. Assim, eu vou trocar isso que eu coloquei, essas setinhas, por um sinal positivo aqui, ó,
Eu coloco um sinal positivo aqui. Esse positivo ele é só para indicar que os valores de y estarão para cima na parábola. A gente tem valores de y positivos, tudo bem? Bom, e se eu pegar um valor de x que esteja aqui, ó, que esteja aqui, no meio, entre 1/3 e 1/2? O que vai acontecer? Nós temos um valor de y que estará para baixo. Observe aqui, o valor de y está para baixo, a parábola está para baixo, né? Então, entre 1/3 e meio, nós temos imagens negativas. Vamos colocar aqui um sinal negativo, então, para poder indicar isso. Ao invés de colocar as setinhas, eu vou colocar aqui um negativo para poder indicar isso que eu havia dito. Deixa eu só mudar a cor aqui, colocar um rosa, e está aí, né? Depois disso, vou só alterar aqui as cores, para a gente não ter nenhuma confusão. Negativo. Eu vou colocar uma outra cor, eu vou colocar um verde. Bom. E a nossa terceira região é uma região à direita do meio. Observe que se eu pegar um valor de x que esteja à direita do meio, olha onde estará o nosso valor de y. Estará aqui para cima. Tá? Para cima, lembrando que nós atribuímos o sinal positivo a essa região. Uma região de imagens positivas. Agora, eu vou, então, definir a minha solução da minha equação. Nós queremos os valores de y que sejam menores ou iguais a zero. Vamos considerar primeiro a situação onde ele é menor. Menor, negativo. Menor do que zero, negativo. Ou seja, eu estou interessado nessa região aqui. Se fosse maior do que zero, eu estaria interessado nessas duas regiões, a esquerda do 1/3 e a direita do meio. Como é menor do que zero, negativo, eu vou pegar essa região aqui das imagens negativas que está entre 1/3 e meio, tá? Para que a minha imagem seja negativa, eu tenho que pegar um x que esteja compreendido nesse intervalo aqui. Além do mais, eu preciso também definir as extremidades, se elas serão ali fechadas ou abertas. Aqui nós temos um tracinho e isso indica que as extremidades elas são fechadas. Eu vou fechar aqui a minha extremidade e aqui a minha extremidade. Pronto, nós temos a solução da equação expressa ali na forma geométrica, na forma gráfica. Eu ainda tenho que escrever isso na notação de intervalo, tá? Na notação ali de escrita mesmo. Vamos fazer isso então, ó. O conjunto solução ele é formado pelos valores de x que pertencem ao conjunto dos números reais, tais que 1/3 é menor ou igual a x, que é menor ou igual a meio. Tá aí, ó. O meu x ele precisa estar compreendido entre 1/3 e meio, podendo ser ambas as extremidades, para que a gente tenha essa função com valores de y menores ou iguais a zero. Uma outra forma de nós escrevermos essa solução seria assim, fechado aqui o intervalo, né? Fechado no 1/3. Deixa eu só aumentar o tamanho aqui, ó. Fechado no 1/3 e também fechado no meio. Esse aqui, então, é o conjunto solução da minha inequação do segundo grau. Bom, agora para o item B, nós temos x² mais x é maior ou igual a 2x² mais 1. Note que a gente não tem, daquela forma como eu havia dito antes, primeiro membro a função do segundo grau, segundo membro zero. Tá? O que eu vou fazer? Eu vou mexer nessa inequação aqui para poder dar certo. Assim, eu vou passar esse 2x² para o primeiro membro e vou passar esse 1 também para o primeiro membro. Nós ficaremos com menos 2x². Deixa eu colocar o x² primeiro já, né, que ele já estava aqui. Então, ó, x²
menos 2x ao quadrado, e era lá no segundo membro positivo, passou negativo, mais x, e o 1, que é positivo, passa negativo, menos 1. Isso aqui é maior ou igual a zero. E para poder melhorar um pouco mais a cara da nossa equação, eu vou juntar o x ao quadrado com menos 2x ao quadrado. E assim nós teremos menos x ao quadrado mais x menos 1, que é maior ou igual a zero. Assim como eu havia feito no item A, eu vou chamar esse primeiro membro aqui de f de x, porque é uma expressão polinomial, é um polinômio de segundo grau, que está sendo comparado com zero, ou seja, nós queremos os valores de x para os quais essa função ela admite valores de y maiores ou iguais a zero. Lembrando que o maior se remete ao positivo, igual a zero se remete ao nulo, tudo bem? Coletando, então, primeiro os coeficientes, o primeiro passo que nós iremos fazer, obviamente, é o cálculo das raízes dessa função do segundo grau que está no primeiro membro. O coeficiente A é igual a menos 1, o coeficiente B é igual a 1 e o coeficiente C é igual a menos 1. Bom, passando, então, para o cálculo do delta, delta é igual a 1 ao quadrado menos 4 vezes o valor de A, que é menos 1, e o valor de C, que também é menos 1. Com isso, nós teremos delta igual 1 ao quadrado é 1, e aqui, ó, negativo vezes negativo vezes negativo é negativo, 4 vezes 1 vezes 1 é igual a 4. O nosso delta ele é igual a menos 3. Tá? Pelo fato de o delta ser negativo, nós não temos raízes reais. Não temos raízes reais. E o que acontece? Se não tem raiz real, a gente não vai, obviamente, utilizar essa fórmula de Bhaskara, né? Porque não tem raiz quadrada de números negativos. Logo, você pode colocar que o x, que são as suas raízes, não pertence aqui ao conjunto dos números reais. Então tá. Mas isso não impede a gente de fazer um estudo de sinais ainda. Por quê? Olha só. O gráfico ele existe e ele é uma parábola. Essa parábola, pelo fato de o A ser negativo, ela tem concavidade voltada para baixo, tá? E pelo fato de não ter raiz, ela não intercepta o eixo que a gente tem aqui, o eixo x. Então eu vou desenhar a minha parábola assim, ó. Eu vou desenhar a minha parábola assim, ó, para baixo. Não posso desenhar ela aqui, porque em um momento ela iria interceptar, e a gente sabe que ela não intercepta porque ela não tem raiz. Então, pelo fato de ela ter concavidade voltada para baixo e não ter raiz, a gente desenha ela dessa forma aqui, sem interceptar o eixo x e toda para baixo. O que eu quero? Eu quero as regiões nas quais a gente tenha imagens, né, quando a gente possa pegar valores de x, que vai me produzir imagens maiores ou iguais a zero. Preste atenção. Maior do que zero não existe. Tá? Por quê? Porque toda a minha função está na parte de baixo, na parte negativa. E igual a zero também não tem, porque não há interseção dessa parábola com o eixo x. O que isso significa? Que o conjunto solução ele é um conjunto vazio, não tem solução. Obviamente, se você tivesse aqui menor ou igual a zero, você já teria solução. Por quê? Porque toda a sua parábola está na parte negativa, e aí você tem valores de x que te produzem imagens negativas. Mas não é o caso aqui, como nós estamos vendo. Tudo bem? Então, a resposta do item B é esse aqui. O conjunto de solução é um conjunto vazio. Agora, o item C, novamente, eu tenho que aqui operar os valores ou os termos da minha equação para que ela se torne ali na forma com que nós estamos habituados a trabalhar. Aqui no primeiro membro nós teremos 2x ao quadrado mais 3x mais 1. Isso aqui é maior ou igual a, fazendo a distributiva, menos x vezes 1 é igual a menos x,
e menos x vezes 2x vai dar igual a menos 2x ao quadrado. Menos 2x ao quadrado. Eu vou ainda simplificar essa inequação do segundo grau. Esse 2x ao quadrado negativo vai passar positivo e junta com esse outro 2x que está aqui ao quadrado, né? 2x ao quadrado mais 2x ao quadrado, nós obtemos 4x ao quadrado. Já estou simplificando aqui de uma forma mais rápida. Aqui também, ó, esse menos x, como ele é negativo, vai passar positivo e vai juntar com esse 3x. Então, 3x mais x é igual a 4x. Mais 4x. E aqui a gente tem também mais 1. Maior ou igual a zero. Zero porque a gente passou todo mundo para o primeiro membro, então não vai ficar ninguém no segundo membro. Vamos então determinar as raízes dessa função do segundo grau que está definida aqui. Isso aqui é uma função do segundo grau. f de x é igual a 4x ao quadrado mais 4x mais 1. As raízes aqui então são, vou coletar aqui, ó, letra A, o coeficiente A é 4, o coeficiente B é 4 e o coeficiente C vale 1, tá? Vamos determinar o valor de delta? O delta, então, é igual a b ao quadrado, ou seja, 4 ao quadrado, menos 4, vezes o valor de A, que é 4, vezes o valor de C, que é 1. 4 ao quadrado, a gente sabe que é igual a 16. E ali, na outra parte, 4 vezes 4 é 16, 16 vezes 1 é 16. Assim, nós obtemos que o delta é igual a zero. Lembrando que, se o delta é igual a zero, nós teremos uma única raiz real. A interseção da parábola com o eixo x, ela se dará em um único ponto, diferente dos casos que nós vimos anteriormente. Então, vamos lá. Fazendo-se, então, aqui, o uso da fórmula de Bhaskara, nós temos x é igual a menos o valor de b, que é 4, né? Menos 4, mais ou menos a raiz quadrada de delta, que é 0. Essa parte aqui você vai ver que ela vai sumir, dividido pelo dobro de A, ou seja, 2 vezes 4. Assim, nós temos em cima menos 4. Eu já vou tirar essa parte aqui, ó. Por quê? Porque a raiz quadrada de 0 é 0. E aí vai ficar mais 0 ou menos 0. E não muda em nada o seu resultado. Então você já tira ali. E aqui embaixo nós temos o dobro de 4, que é 8. Só para simplificar essa fração, eu encontro então que o meu x', que é igual ao x duas linhas, tá? As duas soluções aqui elas são iguais, vai ficar igual a menos 1 sobre 2. Então está aqui a minha raiz. Passando então para o estudo de sinais, como é que eu vou proceder com esse estudo de sinais? O que você tem que considerar? Primeiro, a minha parábola ela tem concavidade voltada para cima. Por quê? Porque o A ele é positivo. Sempre olhe isso. Olhe o valor de A e veja o sinal dele. Se for positivo, concavidade voltada para cima. Se for negativo, concavidade voltada para baixo. Então, aqui é para cima. E além disso, a parábola ela só vai tocar o eixo x em um lugar, no meio. Eu vou desenhar minha parábola assim, ó. Olha aqui minha parábola, né? Ela vem aqui, dá uma triscadinha aqui no eixo x e volta, tá? Ela só vai interceptar o eixo x nesse lugar aqui, ó, no meio, negativo, menos meio. Muito bem. Feito isso, eu vou fazer então o estudo de sinais. Olha só, se eu pegar um valor de x que esteja à esquerda, o valor de x à esquerda do meio, o meu y, olha lá na parábola, ele está para cima. Ou seja, aqui é uma região de imagens positivas. Eu vou atribuir aqui um sinal positivo para essa região. Uma outra região é a direita do menos meio.
se eu pegar um valor de x que esteja à direita do menos meio, o meu valor de y na parábola ele está para cima. Ou seja, para cima nós atribuímos lá o sinal positivo para essa região também, porque a gente tem imagens positivas aqui. O que mais? E o menos meio, né? Que na verdade ali vai me produzir uma imagem igual a zero. Nós não temos para essa função imagens negativas, então não tem a possibilidade de você ter região ali com imagens negativas. O que nós queremos? Observe que nós queremos aqui, ó, os valores de x que tornam essa função positiva, ou seja, maior do que zero. Só que esse maior do que zero é estritamente maior do que zero, a gente não quer o zero. Não há um tracinho aqui. O que isso indica? Que a gente vai ter um intervalo com aqui um valor em aberto, né? Um buraquinho aqui, ó. Esse valor de x igual a menos meio a gente não quer, porque não tem tracinho. Vendo? Se tivesse um tracinho, aí você iria fechar a bolinha. Caso contrário, você deixa a bolinha aberta. Então, está aqui as nossas soluções. Tudo isso aqui é solução para mim. Essa região à esquerda do menos meio e essa outra região à direita do menos meio. Ou seja, é todo o conjunto dos números reais, exceto o menos meio. Eu posso escrever isso assim, ó. Meu conjunto solução ele é formado por todos os valores reais de x menos, aí eu vou tirar aqui, ó, usar a operação de diferença lá entre conjuntos, menos o meio, tá? E aí eu coloco essas chaves aqui, por quê? Porque eu estou me referindo a conjuntos, então você precisa denotar em forma de conjunto para não haver nenhuma incompatibilidade ali de notação. Uma outra forma de nós expressarmos esse conjunto de solução seria dessa forma aqui, ó, formado ali por todos os valores reais, x pertence ao conjunto dos números reais, tais que x é diferente de menos meio. O único valor que não interessa para a gente é o menos meio. O restante, todos os valores de x, quaisquer, são soluções da nossa inequação de segundo grau que foi dada ali. E para fechar a nossa aula, o último item é o item D. Nós iremos resolver aqui. A inequação é x ao quadrado menos 3x mais 2 maior do que zero. Primeiro passo, então, é nós determinarmos ali as raízes, encontrarmos essas raízes. O valor de A é igual a 1, o valor de B menos 3 e o valor de C é 2, considerando que aqui nesse primeiro membro nós temos a função do segundo grau. f de x é igual a x ao quadrado menos 3x mais 2. Primeiro passo, então, na fórmula de Bhaskara, é calcular o valor de delta. Delta é igual a b ao quadrado, ou seja, menos 3 ao quadrado, menos 4 vezes o valor de A, que é 1, vezes o valor de C, que é 2. Delta, então, é igual a 9, e 9 positivo, base negativa, expoente par, resultado positivo. 4 vezes 1 vezes 2 é igual a 8, e 9 menos 8 é igual a 1. Então, delta é igual a 1. Lembrando a vocês que delta é igual a 1, ou seja, um delta positivo, a gente tem duas raízes, reais e distintas. Vou ter que desenhar a minha parábola interceptando o eixo x em dois pontos. Vamos ao encontro, então, dessas raízes? Eu vou substituir aqui, x é igual a menos o valor de b, o valor de b aqui é menos 3, então menos 3, mais ou menos a raiz quadrada de delta, que é igual a 1, e eu vou dividir aqui pelo dobro do valor de A. O valor de A aqui que nós temos é 1, tá? 2 vezes 1. Assim, x é igual, negativo vezes negativo é positivo, então vou ficar com 3, mais ou menos, a raiz quadrada de 1 é 1,
E o dobro de 1 é igual a 2. Deixa eu subir aqui. Vamos escrever, então, as duas soluções que nós temos. A primeira raiz ela vai ser assim, ó, x' é igual. Se eu usar o negativo, 3 menos 1 é 2, e 2 dividido por 2 é igual a 1. Essa aqui é a minha primeira raiz. X é igual a 1. Ou também pode ser o x duas linhas, né? X duas linhas é igual a 3 mais 1 é 4, e 4 dividido por 2 é igual a 2. Nós temos, então, essas raízes aqui. X igual a 1 e x igual a 2. Então, vamos lá. Vou desenhar a minha parábola. Lembrando que, pelo fato de o A ser positivo, a gente tem uma parábola com concavidade voltada para cima. E pelo fato de o delta ser positivo, essa parábola intercepta o eixo x em 2 pontos. Então, vamos lá. Tá aqui. Esse aqui é o esquema da nossa parábola. Aí, vamos lá. Essa aqui é a primeira raiz, que é o 1, o menor, vai ficar à esquerda. E a segunda raiz, que é o 2, o maior, vai ficar à direita. Fazendo a nossa análise de sinais, se eu tomar um valor de x à esquerda do 1, observe que os valores de y estarão aqui para cima, né? Ou seja, aqui eu tenho uma região de imagens positivas. Se eu tomar um valor de x entre 1 e 2, eu tenho uma imagem aqui para baixo, ou seja, negativa, uma região de imagens negativas. E à direita do 2, eu tenho uma região de imagens positivas. O que nós queremos? Nós queremos a região de imagens positivas, maior do que zero, positivo. Eu vou fazer uma achura, então, na região que eu tenho interesse, que é essa região aqui e essa outra região aqui, as regiões de imagens positivas. Agora note que eu preciso também definir as extremidades, se elas serão abertas ou se elas serão fechadas. Como não há nenhum tracinho aqui, as regiões então serão regiões de extremidade aberta, tá? Aberta. Só seria fechada se tivesse o tracinho ali. Então, vou colocar o aberto aqui. Conclusão, o conjunto de solução então vai ser igual a x pertence ao conjunto dos números reais, tal que ou x ele é menor do que 1, ou é maior do que 2. Tá aí nosso conjunto de solução aí, tá? Ou ele pode ser menor do que 1, ou pode estar à esquerda do 1, ou o nosso x pode estar à direita do 2. Como que eu escrevo isso na outra forma? Eu posso escrever assim, ó. Esse intervalo aqui, ele é um intervalo aberto no infinito, negativo, que vai até o 1. No 1 também é aberto, tá? Esse intervalo de cá, ele é um intervalo aberto no 2, e ele vai até o infinito. Lembrando que para o infinito a gente nunca fecha o infinito. Bom, como são duas regiões, as minhas soluções ali estarão na união entre esses dois intervalos, entre esses dois conjuntos. Então, eu coloco o símbolo do conjunto união aqui. Assim a gente termina a nossa aula. Espero que vocês tenham entendido e gostado. Até a próxima.